Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus por você. Levítico capítulo 2, vai falar das ofertas de cereais. Diz assim: quando alguém fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela derramará azeite sobre ela e porá o incenso, e atrará os filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará sobre o altar por oferta memorial. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que sobrar da oferta de cereais será de Arão e seus filhos, coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando fizerdes oferta de cereais cozido em forno, será de bolos sem fermento, de flor de farinha amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Se a tua oferta for de cereais cozido na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassado com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela derramarás azeite. É oferta de cereais. Se a tua oferta for de cereais cozida na frigideira, será feita de flor de farinha com azeite. Então trarás ao Senhor a oferta de cereais que for feita dessas coisas. Ela será apresentada ao sacerdote, que a levará ao altar. O sacerdote tomará da oferta de cereais o memorial dela e o queimará sobre o altar. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que sobrar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, pois de nenhum fermento nem de mel algum fareis oferta queimada ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta dos primeiros frutos, mas sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as ofertas dos cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar às tuas ofertas de cereais o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Se fizeres ao Senhor oferta de cereais, dos primeiros frutos oferecerás espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, o grão esmagado de espigas verdes. Sobre ela derramarás azeite e por cima lhe porás incenso. É oferta de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial do grão esmagado e do seu azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Amém? Na semana passada, quando nós estudamos o capítulo 1, nós vimos que a forma como Deus exige que o culto e que a adoração seja organizada, a ordem das ofertas, como deveria ser disposto os pedaços que fosse queimado no altar. Tudo isso nos chama a atenção que Deus é um Deus organizado, um Deus ordenado, e Ele não agrada de quando nós chegamos a Ele de qualquer maneira. Nós vimos que não basta ofertar a Deus, a forma como você oferta tem tanto valor quanto a oferta, tá? Nós vimos isso, tanto que nós, na semana passada, meditamos que não adianta nada você trazer um dízimo ou uma oferta no gasofilácio da igreja, se o seu coração não está alegre com aquilo, né? Se você vai tirar a sua oferta, mas seu coração está pensando, vai faltar para pagar isso, pagar aquilo, é melhor que você nem traga, porque o seu coração, o desejo do teu coração é tão importante quanto a oferta. Então não é só você trazer a oferta, porque se o seu coração não estiver alegre e satisfeito com aquilo, Deus não vai aceitar. A igreja vai aceitar, mas Deus não vai aceitar. Então nós vimos que a forma como se oferta tem tanta importância quanto a oferta que a gente oferece. Por isso que Deus não aceita oferta de tolo, voto de tolo. Deus não aceita, porque Deus sonda e conhece o coração e sabe como está o nosso coração diante dele. Então, semana passada falou da oferta de holocausto, e nós vimos isto, que Deus é um Deus exigente. Então não adianta pensar que Deus vai aceitar a gente de qualquer maneira na presença dele com relação à oferta. Agora nós vamos continuar, e vocês estão vendo que os rigores com relação à oferta não mudam. Deus continua sendo exigente com as ofertas. Ele vai falar das ofertas cereais.
quando alguém fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. E aí ele começa a dizer: nela derramará o azeite, sobre ela porá o incenso, depois vai trazer a Arão, aos filhos de Arão, os sacerdotes, e eles então vão tomar uma parte daquela farinha, vai derramar nela o azeite com o incenso, vai queimar aquela parte sobre o altar, por memorial, e aí sim será recebido por Deus como um cheiro suave. Então existe um rigor, existe um caminho, existe uma regra para se chegar a Deus em adoração. O Velho Testamento é figura do Novo. Então o Velho Testamento trazia os ensinos que nós teríamos cumpridos em Cristo Jesus. Cá no Velho Testamento é figura daquilo que ia acontecer. Então, se o Velho Testamento é figura do que ia acontecer, se alguém te perguntar assim, como é a adoração no Novo Testamento, você sabe informar. Você vai dizer: olha, a adoração não mudou nada do que era. Um Deus santo busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João diz isso, capítulo 4. E aí, adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus dentro do padrão de Deus e não dentro do nosso padrão. O nosso padrão é: a gente canta o que quiser, enfim, vive da maneira como quiser, e a gente ainda diz que Deus se agrada de nós do jeito que a gente é. Só que não é esta bem a verdade. O Deus do Velho Testamento era um Deus exigente e cheio de princípios. O Deus do Novo Testamento não mudou, ele continua sendo um Deus cheio de princípios. O que acontece é que a gente menospreza Deus. Um exemplo para você ver que a forma como se adora a Deus, que a forma como ofertamos é tão importante quanto a oferta. Nós temos um exemplo no Novo Testamento, que é Ananias e Safira. É um exemplo trágico. Os irmãos sabem que Ananias e Safira, logo quando a igreja começou a caminhar sem Jesus, só com os apóstolos, Jesus já havia subido para o céu, então a presença física de Jesus não estava com eles, senão em espírito, através do Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem que eles vendiam as propriedades e entregavam lá como oferta, não é assim? Eles, se tinham muita roupa, distribuíam um pouco das roupas, eles viviam uma comunidade bonita. Mas a Bíblia diz que esses dois, Ananias e Safira, venderam a propriedade e levaram o dinheiro para depositar lá na igreja, para os apóstolos pegarem e administrar o dinheiro. Só, queridos, que eles fizeram isso. Eles venderam por determinado valor e entregaram um valor menor. Ou seja, no coração deles, eles estavam impuros. Eu não quero nem saber quanto que você entrega de oferta, não quero nem saber quanto que você entrega de dízimo, eu não olho isso. Às vezes eu olho dos obreiros, porque eu quero estar seguro que os obreiros estão sendo fiéis, pelo menos eles, Então às vezes eu olho, o tesoureiro olha, e nós olhamos para conferir se os nossos obreiros estão sendo fiéis. Por que nós olhamos? Por que você olha, pastor? A gente tem que pagar para trabalhar na igreja? Não, não tem que pagar. É que se eu não estou conseguindo ser fiel a Deus, como é que eu vou cobrar de você ser fiel? Não fica meio estranho? Então não se paga para trabalhar na igreja, mas tem que ser fiel para você poder cobrar do outro fidelidade. Imagina o seu professor de escola bíblica dominical lá, ensinando você a ser fiel, e aí você descobre que ele não entrega o dízimo. Peraí, pastor, esse camarada trabalha e não entrega o dízimo, então é feio. Então a gente olha, sim, os obreiros têm que andar na linha, para que eu possa cobrar da igreja de vocês andar na linha também. A fidelidade é coisa séria, não é pagamento. Bem, Ananias e Safira venderam a propriedade, irmãos, foram levar para os apóstolos. Na verdade, venderam por um valor e entregaram menos. Eles poderiam ter sido sinceros e terem dito o quanto eles estavam entregando, sem problema nenhum. Mas como eles venderam por um valor e entregaram o outro, morreu o camarada, morreu o homem. Aí depois vem a mulher dele de lá. Aí o apóstolo Pedro, que é muito desbocado, você sabe que o apóstolo Pedro na Bíblia ele era o que mais falava. Pedro vira e faz uma pergunta maldosa para ela. Vira para ela: vocês venderam por tanto a propriedade? Ou seja, ele induziu ela ao erro, sabia? Ele poderia ter perguntado para ela: olha, você está entregando o valor, vocês entregaram o valor real da propriedade? Daria margem para ela pensar e talvez o Espírito Santo de Deus tocar no coração dela e falar assim: ô Pedro, não, na verdade meu marido mentiu, entregou o valor a menos. Amém, glória a Deus, a mulher estava livre, não era? Mas ele fez uma pergunta maldosa.
Se você ler a Bíblia lá, você vai ver. Ele vira, quando ele vê que ela está chegando, a mulher do Ananias, né, a Safira está chegando, ele vira para ela e fala assim: vocês venderam por tanto a propriedade? Ela vai, sim. Aí ele vai e detona ela e fala: ó, tá vendo ali, ó, ali está os pés dos que sepultaram o seu esposo e agora vão te sepultar também. Põe, ela caiu dura e morreu. Tudo bem, eu não entendi por que essa maldade dele. Ele poderia ter agido de forma diferente, mas eu sei que está escrito na Bíblia para ensino nosso, né? Não importa então se o pastor é maldoso, se a pastora é maldosa, o teu coração tem que ser sincero. Naquela oferta ali, irmãos, foi uma oferta que os apóstolos receberam. A Bíblia diz que eles receberam aquele valor. Se eles ficaram com valor, não sei, mas eles receberam. Mas a forma como foi feito, um coração enganoso, não valeu, não vale a pena. É para a desgraça sua, para a destruição sua. Então, se você não é fiel na tua oferta, nas ofertas que você oferece, aí, agora eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando nas ofertas. Se você oferta o teu tempo, seja fiel no tempo. Se você oferta o teu talento, seja fiel no teu talento. Se você oferta sei lá o que Deus te deu para ofertar, seja fiel, porque Deus é um Deus organizado, um Deus ordenado. Ele não gosta que a gente pense que é aceitável qualquer oferta. Não é aceitável. A igreja aceita, porque a igreja não vai investigar, mas o Senhor não aceita. Então, a semana passada nós vimos a importância de você compreender que o exemplo do rigor de Deus nas ofertas é para que você entenda que hoje Deus te cobra pureza, santidade e perfeição naquilo que você faz. Irmão, eu entendo uma coisa: eu tenho que ser perfeito para tocar o meu violãozinho ali. Perfeito é o melhor que eu tenho para oferecer. Se você chegar perto de mim e falar: pastor, o senhor tocou bem o violão, eu toquei o melhor que eu pude. Eu ofereci o melhor para Deus. Improviso, Deus odeia improviso. Então, querido, eu queria que você entendesse que é isso que o Velho Testamento, agora em Levítico, está ensinando para nós. A aplicação disso para nós é o que Deus exige. Você já notou que Deus exigia um cordeiro e não podia ter defeito? Não era? Ele exigia um novilho e falou: não pode ter defeito. Ele exigiu, quem não tivesse dinheiro para um cordeiro nem para um novilho, podia dar uma pombinha. Mas ele avisou: eu quero uma pombinha sem defeito. Quem não tivesse uma pombinha, podia pegar uma rolinha. E ele avisou: eu quero uma rolinha sem defeito. O Deus que estava pedindo oferta sem defeito é o mesmo que te pede hoje também sem defeito. Ele não gosta de defeito. O Senhor não aceita uma oferta defeituosa. Então, aquilo que a gente oferece para Deus hoje tem que ser observado, né? Eu tenho o pastorado dessa igreja nas minhas mãos, que o Senhor colocou. Eu tenho que fazer isso sem defeito, perfeito. Agora, perfeito aos olhos de quem? Aos meus olhos? Não. Perfeito aos teus olhos? Não. Perfeito aos olhos de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você pode olhar para mim e não agradar de mim alguma coisa, mas não fique triste. Eu tenho que estar perfeito aos olhos daquele. Então o pastorado meu tem que ser perfeito aos olhos de Deus. Então às vezes o pastor se torna aquele homem não muito agradável, né? Ele se torna ruim, porque ele está buscando agradar aquele que o alistou para a luta, para a batalha, que é o Senhor Deus. Mas eu preciso que você entenda: faça e faça perfeito. Teve um dia que eu pedi à igreja, aos irmãos não me lembro se foi num evento, não me lembro se foi num culto ou numa reunião, só com a liderança. Eu só sei que eu falei para os irmãos o seguinte: se você é do tipo que aproveita o domingo para todas as farras e depois vem para a igreja no domingo cansado, arrebentado, sem ter trabalhado, eu falei para os irmãos: dorme em casa, mas não vem cansado para a igreja. Se você estiver trabalhando, glória a Deus. Se você está sendo o seu serviço, trabalhou o dia inteiro e fala: não, eu quero ir para a igreja hoje, vem, pode vir cochilar aqui, que você é muito bem-vindo. Por quê? Porque você está vindo do teu trabalho, mas quer vir. Agora, querida, aquela pessoa que tem um dia de descanso e ela inventa 1001 coisa e depois chega na igreja já dormindo, ela perde o culto, ela está oferecendo para Deus, sabe o quê? Muito ruim, uma oferta ruim, está oferecendo o resto. Você vai ver aqui nesse capítulo 2, que fala das primícias da colheita, as primícias da fruta. É a primeira colheita. Então a maioria de nós, irmão, chupa laranja e dá o bagaço para Deus. Sabia? Tudo bem, pastor, bagaço é bom porque tem fibra. Eu sei,
Mas eu duvido que você, se eu chupasse a laranja e falasse, toma, você ia ficar satisfeito que eu estou te dando as fibras da laranja, né? Assim, a gente até que come as fibras da laranja porque faz bem. Mas você está entendendo, querido? A maioria de nós chupa a laranja e oferece para Deus o bagaço. Por quê? Nós oferecemos para Deus o pior do nosso dia. A gente passa o dia inteiro ocupado com nossos afazeres, o final de semana inteiro ocupado e depois oferece o resto para Deus. Essa é a lição de Levítico. Não ofereça o resto porque Deus não aceita o resto. Ele quer o melhor de ti. Amém, irmãos? Esse é o segredo. Segredo não. Esse é o grande exemplo da adoração, das ofertas em Levítico. Ele exige o melhor. Então não venha. Eu acho que você vai lembrar bem da laranja que eu falei. Não chupe a laranja e ofereça o bagaço para Deus, porque isso não é aceitável diante dele, que é o melhor. Ele quer a melhor laranja, aquela melhor que você colhe. Essa é do Senhor. Então ele quer o melhor do teu dia. Isso é do Senhor, sabia? Quando a irmã estiver arrumando a casa, diga, estou arrumando essa casa para o Senhor. Eu quero que ela fique o mais bonita possível. A maioria fala que arruma para o marido, né? Eu gostaria que você arrumasse para o Senhor. Estou arrumando a minha casa para que o meu mestre se agrade de mim. Estou lavando essa roupa para que o meu mestre se agrade de mim. Estou vestindo essa roupa para que o meu mestre se agrade de mim. Estou indo à igreja para que o meu mestre se agrade de mim. Vou sentar no banco e vou cultuar para que o meu mestre se agrade de mim. Querido, é o melhor. É o melhor, isso é o melhor que a gente tem para oferecer. E aí a gente vai calcular o nosso dia. Não, eu vou dar o melhor do meu dia para Deus. Mas você já notou que a gente dá o pior? Depois que a gente acorda, toma café, a gente trabalha, a gente almoça, a gente está arrebentado, a gente fala, agora eu vou tirar um tempinho para ler a Bíblia. Aí quando você vai ler a Bíblia, o que acontece? Você não lê nem 2 palavras, aquilo embola tudo e você está roncando em cima da Bíblia. É muito complicado. O melhor para Deus é assim. Caim ofereceu da terra o que ele havia plantado. Abel, das ovelhas que ele cuidava, ele ofereceu a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim ele não aceitou. Mas por quê? Sendo que os dois deram oferta. Deus avisa no versículo 7. Se você proceder bem, você também não será aceito. Ou seja, algo no procedimento, no caráter, no comportamento de Caim estava ruim. Não era a oferta que estava ruim, é algo no ofertante que estava errado. E aí Deus detonou com ele. Na verdade, é isso que acontece. A forma como você oferta, o teu coração, é que vai definir se Deus vai aceitar a tua oferta ou não, tá bom? Então, entrando na oferta de cereais, como eu disse, vimos já os rigores. E esta é a segunda oferta que nós estamos vendo, uma vez que nós vimos o holocausto no capítulo 1. Agora é a oferta de cereais. Ela deveria ser de farinha. Aqui fala flor de farinha. Quando você encontrar essa palavra flor de farinha, você pode estar seguro que é uma farinha elaborada, trabalhada. Não era aquela farinha grossa. Eu nunca vi pessoalmente alguém fazer farinha, mas da mandioca, por exemplo, se faz a farinha de um produto duro igual aquele. Mandioca não é duro igual pau? E daquele produto duro, ressecado, sai algo tão gostoso, refinado. Se você comer a mandioca crua, você vai empanzinar, você vai se envenenar e vai morrer. Mas se você, depois de todo o processo de fazer a farinha, ela trabalhada, ela peneirada, ela torradinha, como muitos gostam, você vai ter um produto excelente, de muito uso. E tem ela ainda mais fina do que aquela que a gente come normalmente, que é a farinha refinada. Então fui buscar nos livros, de estudo, essa farinha, flor de farinha, nada mais é do que uma farinha peneirada. Não chega a ser a farinha refinada, tá? Não chega a ser aquela farinha refinadinha, bonitinha, não. É uma farinha peneirada, é uma farinha elaborada e trabalhada. Mas guarda isso no seu coração, que é uma farinha elaborada, trabalhada e peneirada, para que lá na frente você compreenda mais uma lição deste livro de Levítico para nós, com relação à adoração. Então a farinha deveria ser peneirada, e uma parte dela era misturada com incenso, que em seguida era queimada. A sobra era propriedade dos sacerdotes, como parte que era santíssima, e só poderia ser comida dentro dos limites do santuário. Então ele deveria queimar uma parte que era de memorial, e a outra parte serviria de alimento para o sacerdote. Os irmãos vão se dar conta, no livro de Levíticos principalmente, que todas as ofertas, parte era queimada e parte era
era de direito do sacerdote da sua família. Então ele recebia as partes mais bonitas, por exemplo, de um cordeiro, de um boi, né, de um novilho, para que ele se alimentasse. Na verdade, Deus estava provendo o sustento para toda a família dos sacerdotes e toda a família dos levitas. Eles comiam muito bem se o povo fosse adorar a Deus com as ofertas. Se o povo não fosse adorar a Deus com as ofertas, eles iam ter falta de alimento. Vocês estão entendendo, irmãos, como é que funciona? Então, hoje se aplica também à igreja. Se uma igreja é uma igreja de gente fiel, que serve a Deus com suas ofertas voluntárias, a igreja tem muito para oferecer. A igreja pode fazer muitas coisas, porque ela precisa. O ambiente local, que aqui era o tabernáculo, precisava das ofertas, que parte era para Deus, parte era para eles. E olha para você ver, qual parte que Deus recebia, na verdade, era a parte que era queimada. Vocês notaram bem? Era queimado. Por isso que eu falei para vocês, grosso modo, e não querendo deturpar a Bíblia e nem diminuir a Bíblia, na verdade, o altar do holocausto nada mais é do que uma churrasqueira, que tinha até grelha por cima, para poder o camarada colocar o fogo, colocar as partes e assar. Então, irmãos, era na verdade, eu já disse que eu teria dificuldade para ser sacerdote naquela época, sabe por quê? Porque você imaginou, quem aqui gosta de comer um churrasquinho? Você não gosta não, né, Gleba? Levanta a mãozinha quem gosta de comer um churrasquinho. Mas você já imaginou comer churrasco todo dia? Era o que o sacerdote fazia. Churrasquinho um dia da semana, né, de vez em quando. Eu com 50 anos, para ser sincero, eu como churrasco. Mas agora, aquele negócio, vamos fazer um churrasco, eu como com os irmãos. Mas eu não tenho mais aquele entusiasmo por churrasco. Agora, se eu fosse sacerdote, e eu tivesse que ministrar diante do povo, todos os dias era levado ofertas que teriam que ser queimadas. Isso aqui vocês vão ver lá na frente, essa flor de farinha, essa farinha elaborada com azeite, com tudo, parte era queimada. Já imaginou o que é uma farinha queimada no fogo? Não é? Daquele cheiro torrado. Aí tinha um incenso, um azeite perfumado que era colocado para cheirar o ambiente um pouco mais. Então, querido, nada mais é do que, um dia que você puder ir, dá uma torrada bruta na farinha lá, para você saber mais ou menos o que era. Claro que nós não temos o incenso aqui para dar aquele cheiro. Mas a realidade do culto era isto. Era churrasco mesmo, era carne queimada todo dia, assada, e era essas especiarias, essas coisas cheirosas, para cheirar o ambiente, e nada mais do que isso. E Deus lá em cima, exigindo do povo que fosse feito da maneira que ele escolheu. Então a gente tem que compreender, todo culto exige do adorador esforço. Toda adoração exige do adorador esforço. Por isso a maioria de nós não consegue adorar quando tem um problema. É porque você não compreendeu ainda que aqui no Velho Testamento, que é a sombra do Novo, já mostrou para nós que você teria que pegar um cabrito pela orelha, amarrar ele e andar com ele no deserto e chegar até lá na porta do tabernáculo para que o sacerdote recebesse e depois matasse e oferecesse. Toda adoração exige esforço. Se você está pensando que adorar é na hora que você quiser abrir a boca e cantar, você está enganado. Deus vai proporcionar para você falta, Deus vai proporcionar necessidade, Deus vai proporcionar para você lutas na área da saúde, Deus vai proporcionar para você lutas na área relacional, Deus vai proporcionar para você vários ambientes que só agora o Espírito Santo de Deus talvez esteja te revelando. Este é o verdadeiro ambiente de adoração. Olha só que loucura, esse é o verdadeiro ambiente de adoração. Sabe qual? Esse que você tem que oferecer a ele alguma coisa. Sabia? Quem pensa que é só cantar quando tudo está bom, que adoração tem nisso? Nenhuma. Agora eu quero ver você cantar quando você estiver igual Paulo e Silas, amarrados, presos, o ambiente todo te direcionando para reclamar, para murmurar, para xingar, para brigar, e você cantar um hino. É aí, irmão. Os crentes hoje precisam ter experiência com Deus nesse nível, no nível espiritual, não carnal, no nível em que cadeias, grades vão se abrir, correntes que prendem a gente, coisas que nos perturbam emocionalmente e espiritualmente, serão jogadas por terra. O nível espiritual é esse que é o nível em que Deus atua, é no nível espiritual.
E o nível espiritual é Deus nos conduz para circunstâncias nas quais Ele vai se apresentar como Deus verdadeiro. Desafio, querido. Isso chama-se desafio. O desafio da vida é o ambiente ideal para Deus se fazer presente e operar. Sabia? Os desafios da vida são os ambientes ideais para Deus se apresentar como Deus Todo-Poderoso. O Deus que faz, o Deus que age sobrenaturalmente, são esses ambientes. Então a gente precisa entender. Quando alguém vier falar com você de atmosfera de adoração, lembra disso que Deus está mostrando hoje lá em Levítico. É um ambiente de esforço, de trabalho. Lembra de Paulo e Silas? Esse é o ambiente ideal. Essa é a atmosfera de adoração. Qual? Aquela onde tudo contribui para você murmurar e você abre a sua boca e eu vou exaltar o meu Redentor. Ou então faz igual Jó, eu sei que o meu Redentor vive. O camarada estava morrendo de lepra, perdeu os amigos, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu a plantação, perdeu todo mundo. E ele vai e fala, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Pronto, acabou, minha filha. Que lepra que vai ficar num corpo de um homem que numa hora dessa entende que é a atmosfera propícia para Deus se levantar do seu trono e entrar com providência na sua vida. Ambiente de adoração. Nós temos que compreender isso que o Novo Testamento vai nos mostrar. Vamos lá, um outro exemplo de que aflição, lutas, é um ambiente ideal para adoração. Sabe qual? A vida inteira de Jesus. Jesus estava no ventre da mãe dele e começaram a perseguir para matar os meninos. Você lembra? Jesus nasceu, o trem ficou pior. Foge daqui, foge dali. O menino viveu igual cigano, fugindo. E depois que o menino começa a crescer, lá vai a perseguição atrás. Quando o ministério dele começa a crescer, começou a ficar famoso, eles montam em cima dele e o fim dele, morte. No auge do ministério, eles matam ele. Que vida mais aflita do que a de Jesus. E ele foi o adorador por excelência. Por isso que ele fez o que fez. Ele compreendia o propósito de Deus. É na aflição, é na luta. O ouro tem que ser purificado. E para purificar o ouro é com muitos graus de temperatura. Então, querido, a gente precisa aprender que esses ambientes que o Senhor nos proporciona é ambiente propício para adorá-lo, para oferecer a Ele algum sacrifício. Então, a gente vê aí de cara esses primeiros passos que a gente vê, que é a farinha ali de flor, que seria o cereal, deveria ser de certa forma conduzido até o ponto de que o sacerdote iria queimar para que Deus aceitasse e a outra parte ficaria para o sacerdote e sua família. A partir do versículo 4 até o 10, o Senhor nos dá outras instruções quanto às ofertas, que também ainda continua sendo a mesma farinha. O versículo 4 diz assim, quando fizerdes oferta de cereais cozida no forno, só que aí ele vai mostrar para nós que a farinha aqui seria uma parte feita no forno, outra na assadeira e outra na frigideira. Está vendo? Uma parte no forno, na assadeira e na frigideira. Para nós não faz muita diferença forno e assadeira, não é assim? Mas na verdade, vamos lá, vamos dizer, churrasqueira a gente não assa as coisas na churrasqueira? Então você consegue criar na sua cabeça uma diferençazinha entre forno e assadeira, tá vendo? No forno a gente assa, não assa também? Mas a gente assa determinada coisa e determinada forma, não é assim? Dificilmente alguém vai pôr um bolo para assar numa assadeira, numa churrasqueira, desculpa, onde você vai assar carne. Então dá uma pequena variação, forno, assadeira e frigideira. Frigideira nem precisa falar para você que é uma panela, onde você pode jogar gordura, jogar alguma coisa, água e cozer ou cozinhar. Então veja bem, do versículo 4 ao 10, mais instruções, e dessa vez existe uma diferença. A mesma farinha poderia ser feita no forno, na assadeira e na frigideira. Em todos os casos, uma porção seria queimada com incenso, e a sobra seria alimento, seria comida para o sacerdote. Nós vamos encontrar isso mais uma vez dentro do mesmo texto, até o versículo 10. Diz assim o versículo 10. O que sobrar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Depois, a partir do versículo 11, e aí nós já estamos caminhando porque são só 16 versículos. A partir do versículo 11, nós temos instruções adicionais.
Desta vez, Deus vai proibir o uso do fermento e do mel. Uma pergunta: quem aqui já comeu algum tipo de coisa assada, bolo feito de farinha, que não tem fermento? Quem já comeu? Já viu uns pãozinhos sírio que tem por aí? Já comeram sem fermento? Já, não já? Devia comer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês. Já que muita gente ainda não comeu pão sem fermento, eu vou ver se na próxima ceia, a gente, em vez de fazer o pão normal, nós vamos fazer a ceia com pão sem fermento. Só para quem nunca comeu, comer. Claro, da oficina não é? Eu não estava lembrando, da oficina é. Nós vamos fazer com pão sem fermento, para te trazer a memória e para você poder dizer um dia: eu já comi um pão, igual a Bíblia lá diz que Deus obrigou mesmo, ordenou que para não... Lembra quando o povo foi sair do Egito? Eles tinham que comer o cordeiro, né, que eles fizeram. Eles mataram e passaram o sangue nos umbrais da porta com ervas amargas, e tudo que fosse feito na casa de Israel não poderia levar fermento. Então vou ver se na próxima ceia a gente compra o pão, qualquer pãozinho sírio e outros pães aí que não tem fermento. Você vai ver que é um trem esquisito. O que o fermento faz numa massa? Só faz crescer, não traz mais saúde nenhuma. Não sei, de repente até traz algum mal, eu não vou arriscar que eu não pesquisei isso. Mas o fermento, irmão, só faz ficar coisa inchada, não é? Já viu um bolo que você erra e põe fermento? Talvez você está preparando aquele bolo que fica altão assim, fica que tem murchinho lá embaixo. Acho que cresce menos de 25%, pelo que eu já vi. Eu sou ruim de cozinha, mas não é menos de 25%? Um bolo que ia ficar dessa altura assim, não é? Ele costuma ficar assim, não é? Menos de 25%. Então, querido, o fermento serve para isso. Na culinária, é usado o fermento em vários ambientes, para fermentar leite, para outras coisas mais. Mas aqui Deus é taxativo em dizer: olha, não põe fermento porque eu não quero, eu não aceito. Essa cultura do fermento é muito nossa, né? É muito ocidental. Então veja bem, a partir do versículo 11, Deus vai cobrar mais coisa. Agora não é só trazer farinha e fazer algo ali com a farinha, como Deus já mandou lá, orientando para fazer no forno, na amassadeira e na frigideira. Mas agora ele diz: ó, não me venha com fermento e não me venha com mel, eu não vou aceitar. Se você for queimar, tá bem claro aqui, não sei se está escrito ali. Se for queimar, não queime nada que tenha fermento e nem mel. Eu vou dizer uma coisa: deve haver um fundamento científico para isso também, porque tudo que tem na Bíblia de proibição tem um valor científico lá junto. Quando Deus proibiu o uso do sangue, no Velho Testamento ele proíbe, cá no Novo os apóstolos decidem que nós devemos evitar o sangue, nem precisa dizer que tudo de bom e de ruim que a gente tem está na circulação sanguínea. Se você pega alguém morre com problema de bactéria, foge do sangue. Não é assim? Se alguém é contaminado com um vírus, o vírus vai para onde? Nem precisa dizer, não é? Claro que tem vírus que se você pingar uma gota de sangue, ele morre imediatamente. Glória a Deus, a maioria morre assim, a grande maioria. Mas onde está toda a doença, toda a impureza, qualquer coisa de bom, de ruim que você tem? Está lá no sangue. Deus vai, sabiamente, ele engloba, ele laça fé com a saúde pública, como eu disse no estudo passado. E Levítico é cheio de regras de saúde pública. Deus vai mandar os homens tomar banho, o sacerdote tomar banho, lavar a mão, um punhado de coisa. Então, na verdade, o interesse de Deus em preservar o teu corpo, a vida física nossa, é tão grande ao ponto de Deus se preocupar. Na verdade, eu ganhei um notaço. Eu fiz uma pós-graduação em saúde pública, e eu ganhei um notaço quando eu fiz referência a essas coisas, que desde muito antes a Bíblia já tinha referência, e que a igreja faz um ótimo trabalho de educar na saúde pública. A professora me deu um notaço. Eu passei na pós-graduação com 96, 97 ou 93, um negócio assim, uma nota muito boa. Então você precisa de entender que tudo que Deus diz na Bíblia tem um fundamento científico por trás, ou um valor científico. Essa que você vai encontrar aí, de ele pedir: não queima no fogo para me oferecer o fermento e o mel, pode estar certo, tem
que haver algum motivo. O sangue, eu te comprovo que tem. Lembra lá na lei, os irmãos vão ver, não tem criança aqui, então a gente pode falar tranquilo. Você vai ver que nas leis, mais na frente nós vamos encontrar, Deus proíbe o homem ter relação sexual com a sua esposa na época da menstruação. Quem lembra disso aí, levanta a mãozinha, quem já leu essa parte. Sabe por que Deus faz isso, irmãos? Saúde pública. Se hoje os camaradas morrem por não se proteger devidamente nas suas relações sexuais, imagina 4, 5, 6 mil anos atrás. Então, querido, eu queria que você entendesse que a Bíblia deve ser lida com o pé no chão. Põe os 2 pezinhos no chão. Tem gente que espiritualiza muito a Bíblia e perde a essência do que está escrito. Isso aqui, antes de virar papel, foi ensinado de pai para filho, foi falado. Então existe um fundamento por trás de tudo que está aqui, divino e de valores que a gente pode pegar e aplicar na própria vida. Então lá naquele tempo Deus proibia, porque ele sabia que em 2017 o povo ainda ia morrer por falta de cuidado. Então ele avisou, olha, não tem, a medicina não é adiantada, olha, a medicina não vai fazer cirurgia, não existem mais medicações para curar, o negócio é só eu que curo mesmo, então vamos me ajudar aí. Olha, eu estou proibindo a partir de hoje, não quero que o homem se relacione com a mulher quando ela estiver com o seu fluxo sanguíneo, que é a menstruação. Outro detalhe, ciência pura que nós vamos ver em Levítico, vocês vão ver lá na frente. Quando Deus vai mandar matar o animal para oferecer como sacrifício, ele vai falar que o sacerdote deve comer as melhores partes, mas a gordura não poderia comer, deveria ser queimada. Nem precisa te dizer que gordura faz o que com a gente? Gordura animal? Entope às vezes, você morre, colesterol sobe. Ciência, dentro da Bíblia. Se você for ler a Bíblia, você tem 2 opções de ler a Bíblia, com incredulidade, ou então, leia ela com intelecto, 3, desculpa, com incredulidade, com intelecto e com a fé. Qualquer uma delas você sai, menos o incrédulo. Se você quiser ler, olha, eu quero ler esse negócio aí cientificamente. Eu sou doutor, pós-doutorado, quero aprender. Pode ir, que você vai tirar grandes lições, você vai fazer, criar teorias científicas através da Bíblia. Um detalhe. Você sabia que o Einstein, esses grandes gênios, que eu diria que são os únicos também, que depois acabou os gênios, depois que inventaram a internet, os gênios sumiram? Pode notar, depois que inventou a internet, acabou. Os camaradas que inventavam, do nada, fez a lâmpada, do nada inventou isso, inventou aquilo, inventou o motor, eletricidade. Sabe qual época, irmãos? Falo sem medo, você pode pesquisar. É na época que a teologia era a grande sacada. Esses homens todos foram criados em igreja, foram criados em ambientes cristãos, escola bíblica dominical, eles eram criados em, como é que é aquele lugar dos monges, esqueci agora, mosteiros. Naquela época a Bíblia era ensinada nas escolas, tinha gênio para todo lado. Vai estudar a história do grande gênio da psicologia, da psicanálise, que é o Freud. O camarada criou cada teoria, era religioso. Vai olhar o Einstein, vai olhar o Newton, Isaac Newton, vai olhar eles, religioso. Aí depois o capeta entrou, e eu não vou tirar dali, eu quero que ele vá para o mundo inteiro. Aí o capeta entrou e criou um tal de que ciência e religião não combinam. Aí está todo mundo burro, ninguém cria mais nada. Pode notar que ninguém cria. E eu me atrevo, se alguém criar alguma coisa, vai pesquisar a vida dele para você ver a raiz. Os camaradas, antes de ser, aquele camarada lá, o Galileu, né, antes de ser Galileu, antes de ser o conhecido, ele da astronomia, que era física, que desgrama que ele era. O camarada, antes de ser tudo isso, teólogo. Eu convido qualquer um a dizer que eu estou errado. Estou abrindo o teu olho, eu queria que a juventude pudesse escutar uma palavra dessa. Eram teólogos, os camaradas. Eu vou me atrever a dizer mais. Eles não inventaram, foi batatinha nenhuma. Certamente o Espírito Santo de Deus revelou para eles aquelas loucuras, aquelas formas que ninguém sabe onde chegar aquilo. Claro que é, querido. Pode olhar, vai para o Google depois, com o tempo, e vai ver o histórico desse camarada. Hein? Claro que é. Eu ganhei, eu fiz uma pós-graduação e detonei, ganhei um notaço, porque eu estou sabendo dessas coisas, meti lá, claro que disfarçadamente. Então, queridos, presta atenção, eu estou te chamando a atenção para a Bíblia, para você valorizar a Bíblia.
vamos lá, já que nós estamos aguçando o desejo pela Bíblia, nem que seja intelectualmente por você. Um dia eu fiz calar um punhado de amigos, há muitos anos, agora ele já começa a comentar isso. Logo quando surgiu a ovelhinha Dolly, você lembra? A Dolly, foi 90 e qualquer coisa, não foi? Surgiu a Dolly, e aí eu tive que escutar muita batatinha, que era, não, e agora como é que fica, se o homem criar outro homem, sem relação sexual, e meu Deus, se criar o homem com uma parte de uma célula daqui e dali, o que vai acontecer? Aí eu fui para Deus, falei, Deus, o que vai acontecer? Sabe o que Deus falou? Nada, porque eu já fiz isso lá no Jardim do Éden, eu criei Adão, do pó da terra, e depois eu fiz, foi uma clonagem. Eva é um clone de Adão, porque eu tirei um pedaço da costela de Adão e fiz a mulher. É o que estão fazendo com a Dolly aí hoje. Falei, Deus, a Bíblia é cheia de ciência, eu não sabia. Aí Deus pegou e falou comigo, tem outra coisa, Edgar. No mesmo evento, na mesma primeira clonagem, foi eu que fiz. E depois tem outra. E Deus não falou comigo, eles estão me copiando. E eles não têm coragem de falar que estão copiando a Bíblia. Deus falou isso comigo, tá? Isso lá em 96, sei lá. Aí Deus falou comigo no mesmo dia. E tem outra coisa, no mesmo evento da primeira clonagem que eu fiz, eu também dei a primeira anestesia que houve na face da terra. Aí o pai dela ia gostar, o pai dela era cardiologista, né? Primeira anestesia, porque eu fiz dar um sono profundo em Adão, cortei nele, arranquei um pedaço, costurei no lugar e ele nem viu a anestesia. Querido, se você quiser ser cientista, procura aqui as tuas teorias. Você sabia que eu estou doido procurando teoria aqui, para descobrir uma coisa também, uma teoria aqui, e depois você fala e o povo pensa que eu sei que fez. Dá para fazer um livro, querido, para provar para você que esses camaradas, quando eles copiavam a Bíblia, eles se apareciam como gênio. Agora não quer a Bíblia mais, então dá tudo errado, não sabe, ninguém inventa mais nada, porque não tem nada para inventar. Deus inventou tudo, e Deus criou tudo, tá bom? Bem, ciência nós ficamos para lá, para outro dia. Ciência na Bíblia, aliás, para você ver e para você ter fé. A prova, agora, sabe o que mais me deixa assim, louco, empolgado com a Bíblia? Louco, empolgado mesmo. Eu não gosto de outro livro senão a Bíblia. É o meu livro, o livro de leitura. É que os manuais da Bíblia são datados de 1000, 1200, 1300, 1500 anos. E essas daneiras agora, essas teorias deles, é tudo novinha e estava aqui, ó. Estava aqui. Então, de onde eles tiraram? Eu tenho prova científica de que a Bíblia é que Deus já havia feito isso, eles copiaram daqui. E não tem como derrubar. Por isso que eu vou deixar ali, ó. Pode pegar um pedaço de papel original de 1000 e tantos anos que fala dessas coisas, e eles inventaram agora há pouco tempo. Então pegaram da minha Bíblia sagrada, pegaram da sua Bíblia, pegou da Bíblia que os crentes analfabetos carregam ela para baixo e para cima. Isso aqui, irmãos, é uma potência de ciência, e eles sabem disso, por isso que eles estão mandando tirar da escola. Tira esse trem da escola, porque senão eles vão ficar gênio. Tira da escola, senão eles vão passar nós. Sabia? Pode pegar, lá em Petrópolis, no Museu de Petrópolis, tem um manuscrito da Bíblia em português, o mais velho está lá, é 1800 qualquer coisa, muito antes do clone. Então vai lá e lê, pede eles lá, ó, dá para você ler para mim aí, ó, Gênesis, capítulo 1, para eu ver esse negócio do clone, se tem aí mesmo. Ou seja, antes de qualquer coisa já estava escrito, Deus enfim, a ciência, a fonte de sabedoria, fonte da ciência, está na palavra de Deus. Então você precisa começar a acreditar na Bíblia. Se eu fosse você, começava a dar valor, acreditar nela, porque ela é potência. Amém, irmãos? Amém? Ela é a palavra de Deus, e você sabe disso muito bem, tá? Então aí você vai ver esse detalhe, né? Deus dando instruções adicionais, ele vai proibir o fermento e o mel, e eu dei uma paradinha só para dizer essa questão científica. Certamente deve ter um valor científico, eu diria. Por que não queimar lá o fermento e o mel? Tudo bem, existe um valor espiritual em torno do fermento. Nós vamos falar sobre ele mais na frente. Um valor espiritual, tá? Então, veja bem, nem fermento nem mel eram permitidos na oferta de cereal, mas ambos podiam ser apresentados como oferta dos primeiros frutos, ou das primícias, com a condição de que não fossem queimados. Está vendo? O versículo 12 vai dizer, deles trareis, ou seja, pode trazer fermento e mel, mas, versículo 12, para a oferta dos primeiros frutos, mas sobre o altar não subirão por cheiro suave. Deus não aceitava o fermentado ser queimado, de forma alguma, tá?
Agora, um detalhe, puramente também científico, fermento e mel. Agora, olha um detalhe que Deus aí vai abrir mão e vai exigir que existisse nas ofertas. Olha bem, o fermento, aí viu, irmã Heloísa? Olha lá, está olhando para cá? Aqui, está vendo? Ó? O fermento rapidamente tornou-se o símbolo de corrupção moral nos pensamentos rabínicos e neotestamentários. Ou seja, passado muitos anos na época dos rabinos, e agora na época neotestamentária, do Novo Testamento até nós, Mateus 16:6, Lucas 12:1, 1 Coríntios 5:6, Gálatas 5, vão fazer referência ao fermento como algo relacionado à corrupção moral. Jesus vai falar para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus, não é? Depois vai dizer para eles que um pouco de fermento leveda toda a massa. Tipo, cuidado com aquela pessoa que tem problema moral, ela tem um poder de transmitir a imoralidade para uma massa toda de pessoas, que é perigoso. Então nós, no nosso relacionamento, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que têm problema de caráter, problema moral. Esse é o conselho, cuidado com o fermento dos fariseus. Um pouco de fermento levera toda a massa. Ou seja, uma pessoa contaminada com problemas morais que não é tratada, ela acaba contaminando um grupo enorme junto com ela. Essa coisa pega, vamos dizer assim. Então é isso que a irmã acabou de dizer, né? Sobre o fermento. Aí você vai se dar conta também que existe um outro componente que o Senhor vai falar para nós agora no versículo 13. Falou sobre o fermento, falou sobre o mel, agora o 13 vai falar assim: todas as ofertas dos teus cereais temperarás com sal, não deixarás faltar às tuas ofertas de cereais o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Para e pensa. O sal, irmão, sempre foi e sempre será um conservante mais popular e mais fácil de se usar. Eu cresci, toda vez que eu sinto o cheiro de bacalhau, quando eu vou no supermercado, por exemplo, olha que eu tenho só 50 anos. Quando eu chego num supermercado que eu sinto o cheiro do bacalhau, ou na minha casa mesmo, eu lembro da minha infância. Eu lembro quando eu tinha 4, 5, 6, 7 anos. Por quê? Porque na minha infância, 4, 5, 6, 7 anos... faltava energia em quase todo lugar fora das cidades. E eu sempre morava na beirada do Rio Doce, porque meu pai trabalhava numa empreiteira da Vale, então não tinha energia elétrica na minha casa. E sabe qual peixe, qual comida carne que a gente conseguia comer? Era peixe salgado. Era linguiça salgada. Qualquer coisa que a gente quisesse manter em casa, tinha que ser, se fosse antes de cozinhar, tinha que ser salgado, não tinha geladeira, não tinha como guardar. Sal é o conservante, irmãos, mais comum que existe. Então você quer fazer algo durar, mete sal. Então era comum a gente comer peixe, bacalhau era muito comum, e os outros peixes salgados, as mulheres sabiam salgar, tinha que pegar o peixe, limpar, sei lá mais o que, e metia sal, porque tem que ficar no sal. Para fazer um peixe salgado, você tem que saber. Quem aqui foi fazer um bacalhau e errou? Salgou muito? Ninguém? Todo mundo está com vergonha de falar. A mulher tem que saber. Se ela tirar todo o sal, ela vai ter que acrescentar sal na comida. Se ela quiser deixar o gosto do sal do peixe, ela deixa um pouco e não põe mais nada. E por aí vai, não é? Então eu cresci comendo essas coisas. Por quê? Porque eu sei que eu quero dizer para você que era um conservante até bem recente e o único conservante. Talvez na época do pastor Moacir, eu não sei, e da época da irmã Julina, talvez sal era riqueza. Sal. Quem tinha sal em casa, pois é, mas quem tinha sal tinha coisa de valor. Por quê? Porque sal era a chave do negócio. Ter sal em casa, dizer que era em pedra, né? Era uma pedra do sal na época, que ele quer dizer. Então, querido, hoje sal para nós é insignificante. Você vai em qualquer lugar, você compra sal, é baratinho. Mas imagina uma pessoa vivendo isolada, sem sal. É a mesma coisa de não ter geladeira para carne. Você consegue comparar sal e geladeira? Era um conservante. Então, irmãos, olha bem. O sal, por outro lado, tinha um efeito de conservante. E o seu uso era exigido nas ofertas cereais. Deus exigia que tinha.
Aí sim, nós pegamos o texto lá na Bíblia, em Mateus 5,13, Jesus diz que nós somos o sal da terra, relembrando a importância do mesmo, então, na conservação da humanidade. Se sal sempre foi conservante, e dentro da Bíblia ele tem o efeito de conservar, agora só que me veio uma coisa no coração que eu não escrevi ali. Vocês já notaram que o efeito do sal é bem o oposto do fermento? Qualquer alimento fermentado, quem já viu alguma coisa que você põe lá para fermentar? Sei lá, alguma coisa, joga fermento. Quem já viu fazer cachaça? Eu já vi. Você já viu? O trem não apodrece? Não fica feio? Mas então o que eu quero dizer para você? Aqui está fermentando. E eu não sei se você notou, o efeito do sal é meio que o oposto do fermento. O fermento deteriora, o sal conserva. Deus vai e diz, não põe fermento, mas sal ele exige. Se você não notou, no versículo 13 ele começa a dizer que ele exige o sal. E Jesus vem dizer no Mateus 5, que nós somos o sal da terra. Sabe o que ele queria dizer? Nós temos uma função de conservantes dessa terra. Ou seja, eu preciso que vocês assumam o papel de sal, porque essa terra não é conservada por causa de vocês. Ela não é destruída por causa de vocês. Já o fermento dos fariseus destrói. Já o sal, ele mantém o estado em vida, mantém em vida. Então eu diria que nós temos um papel de conservar essa humanidade. E eu te provo isso pela Bíblia. Olha lá porque eu te provo pela Bíblia. Porque outra vez em Mateus 24, 22, Jesus dizendo dos finais dos tempos, ele diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne ou nenhuma alma se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Ou seja, nós, os escolhidos, os salvos, aqueles que são sal da terra, têm um papel de conservar, têm uma função de conservar, e é por causa dos salvos e dos santos que Deus não detona a terra. Enquanto houver um salvo nessa terra, vai manter. Vou te dar outro exemplo, que o salvo e aqueles que são de Deus são sal, e por causa do sal, os outros são mantidos, são conservados. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus disse para Abraão que enquanto tivesse um justo em Sodoma e Gomorra, ele não ia queimar a cidade. Para ele queimar a cidade, para destruir a cidade, ele teve que tirar o sal de lá. O sal era Ló e a família dele. Ló impedia Deus de destruir Sodoma e Gomorra. O sal impede de ser destruído a carne. Então a presença do crente como sal mantém a terra. No dia que os crentes forem tirar dessa terra, a terra está no sal. Mas não no sal que somos nós. É a expressão que eu quero dizer. Está roubada. Vocês estão entendendo ou não? Eu falei muito rápido. Quando Jesus disse sal da terra, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, olha, assuma o papel de sal. Se vocês forem sal, eu vou preservar a humanidade. Tanto que, para Deus destruir a terra, ele vai primeiro tirar o sal. Vai arrebatar a igreja. Tirou o sal, aí vai descer o pau em quem ficar. Vai destruir, porque sem sal é facilmente destruído, não é conservado, tá bom? Amém, irmãos? Estão entendendo? Nós já estamos chegando no final, tá bom? Nós concluímos então, irmãos, que a flor de farinha, que é a oferta desse capítulo, né? As ofertas de cereais eram feitas Aliás, eu não li uma parte aqui, mas para vocês verem que a flor de farinha era o amido, essas coisas assim, ele chega a dizer no versículo 14, se fizeres ao Senhor oferta de cereais dos primeiros frutos, oferecerás espigas verdes tostadas, grãos esmagados de espigas verdes. Cereal é amido, né? Aqui no caso, tirado do milho. Se você quiser oferecer a fruta, o grão, ele exige também. Esse grão tem que ser tostado, né? Grão de espigas verdes e deve ser tostado, esmagado, as espigas devem ser, tá? A oferta de cereais. Então veja bem, concluímos que a flor de farinha é o produto da cooperação entre Deus e o homem. Isso nós concluímos nesse texto. A flor de farinha é um produto, algo trabalhado, que eu te pedi para guardar lá, e é um trabalho feito entre Deus e o homem. Deus é quem dá o crescimento da semente, para que o homem depois trabalhe e faça a farinha. Veja, Deus então não pediu simplesmente, traga lá o milho ou a mandioca e me ofereça. Ele falou, não, eu quero que você aprenda
que eu aceito coisas que te custaram algo. Então você vai pegar a mandioca que eu dei o crescimento e vai fazer farinha. Você vai pegar a espiga de milho que eu dei o crescimento, vai trabalhar, vai suar nela, vai fazer uma farinha e vai trazer que eu vou aceitar. Então a adoração, a oferta de flor de farinha é um produto da cooperação entre o homem e Deus. O homem, Deus faz uma parte e o homem faz outra. Portanto, Deus dá talentos a cada uma pessoa, a cada um de nós, de acordo com a sua capacidade de usá-los. E é um chamado, então, esse capítulo 2 é um chamado para a gente ser usado pelo Senhor e servir a Deus. Lembra, a farinha é produto, você não tira farinha do pé, você não planta milho e colhe farinha, você não planta mandioca e colhe farinha. Essa segunda oferta é fruto do trabalho do homem, em parceria com Deus. Deus dá o crescimento e você trabalha. Assim, você deve também compreender a oferta que você oferece a Deus. Tem que ser fruto de algo que você trabalhou, algo que te custou alguma coisa. Então vamos agradar a Deus e servi-lo, entendendo que Deus espera que nós ofereçamos farinha para Ele também. Né? Lembra, oferece farinha, aí você vai lembrar, farinha é algo que eu trabalhei, que eu preparei, que me custou, eu fiz algo e ofereci a Deus, e Deus assim aceitou a minha oferta. Deus te abençoe, te guarda e te fortalece. Chegamos assim no capítulo 2.